Fala galera, tá começando mais um The Thinkers e hoje a gente vai falar sobre dados. É isso aí, não é o dado do Labella, não é o dados do Banco Imobiliário, mas são sobre dados. E se você acha que eu tô falando muito sobre dados, você não viu nada. E não esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações, dá um like e não deixa de comentar o conteúdo ou as histórias que vocês ainda querem ver. The Thinkers tá começando, hein? Se liga só. Aninha! Mas na minha casa me chamam de Paulinha. Ai, Paulinha! Porque a Aninha é minha irmã, que é a Ana Beatriz. Ah, é? Poxa, quase. Ana, bem-vinda ao The Thinkers. Obrigada. Conta pra gente um pouco do seu dia a dia. Pra quem não conhece a Ana ainda, não viu ela nas redes sociais, ela é uma pesquisadora na área de ciência de dados e ela vai falar um pouquinho pra gente o que rola, o que tá por trás desse tão famoso dados. Bom, eu trabalho como cientista de dados, não só como cientista de dados no laboratório, mas também no laboratório todo mundo tem a profissão, né, como pesquisador, né, como Research Staff Member, na verdade, e Software Engineer. Então, você ou é Software Engineer ou você é um Research Staff Member, um pesquisador. E eu tô como pesquisadora, mas por eu vir da área de mineração de dados, né, trabalhar em fazer pesquisa com dados, eu também acabo desempenhando um papel como cientista de dados. Na ciência de dados, a gente pode pensar de duas maneiras. A gente pode pensar em fazer ciência com dados e ciência de dados. Quando a gente fala ciência de dados, a gente está falando resolver problemas do mundo real com todo um conjunto de técnicas que já foi desenvolvido. Então, quando eu falo para você que eu vou classificar sentimentos no Twitter, ou quando eu vou classificar a imagem, que nem o Visual Recognition do Watson, eu tô, de certo modo, fazendo ciência de dados, porque eu tô usando algoritmos que já existem, métodos que já existem, para resolver um problema. Quando eu faço de ciência com dados, eu tô avançando a pesquisa, ou seja, eu tô criando novas técnicas, novos algoritmos, novos métodos, deixando eles mais eficientes e pensando em inovação, em resolver problemas futuros. Então, o meu trabalho no laboratório não é só fazer ciência de dados, mas também fazer ciência com dados. E esse fazer ciência com dados significa criar patente, né, que é uma questão que aqui na IBM é muito aberta. Então, você pode dar um exemplo de alguma patente que você criou? A gente fez, por exemplo, uma questão de você juntar redes sociais de diversos modos, que a gente chama de redes heterogêneas. Então, imagina que você tem uma rede, a sua rede de trabalho, né? Aqui, então, as pessoas que você conhece, então a sua ligação com essas pessoas é a aresta trabalho. Mas você também tem uma aresta que é uma outra rede, que é seus amigos. E aí você consegue fazer um merge dessas duas redes, então você trabalharia com multi-redes, né? E aí você fazer insights sobre isso. Então, essa patente já foi o que a gente chama de granted, ela já está pública, ela já foi concedidas, né? E aí você consegue ter insights sobre isso. Inclusive, eu estou organizando aqui no final de outubro a maior conferência de inteligência artificial do Brasil, conferência acadêmica da Sociedade Brasileira de Computação, que vai ser aqui na IBM Tutói, de 22 a 25 de outubro. Qualquer um pode participar? Não, na verdade você tem questão de inscrição paga, né? A gente vai ser o host, então a pessoa tem que pagar a inscrição. E geralmente quem que participa dessas? São os professores e alunos acadêmicos de pós-graduação, mestrado, doutorado, às vezes de iniciação científica, que submetem trabalhos acadêmicos e vêm apresentar. E você comentou, né, tem várias entradas aí que você participa dentro dessa área. Por que vocês são chamados de unicórnios? Na verdade, quando se fala em ciência de dados, né, você quer uma pessoa que seja multidisciplinar. Você tem que entender do negócio, você tem que entender de diversos tipos de método, qual o melhor método, ou como que você faz para resolver aquele problema.
E muitas vezes esses métodos, alguns têm viés mais estatísticos, alguns têm viés mais físicos. Então, é um profissional que precisa de uma grande quantidade de skills. E é por isso que eles falam, não tem como você achar uma pessoa que saiba de tudo isso. Então, você está procurando um unicórnio, algo que não existe. Então, você precisa combinar pessoas que tenham diferentes skills, que tenham diferentes habilidades e que tenham backgrounds diferentes, como, por exemplo, física, estatística, mineração de dados, o especialista do dado, né, aquele conhecedor. Então, se você vai trabalhar com dados de banco, de finança, você tem que ter a pessoa que conhece daquele processo para te auxiliar. E quando você fala, né, vários skills de um cara de cientista de dados, como que vocês olham e falam, poxa, esse cara, ele é físico, mas ele trabalha com dados, e no que ele pode me ajudar? Como que vocês transformam esses skills, e aí trazendo isso para de repente, um projeto que você tenha trabalhado, como que vocês selecionam as pessoas, falar, poxa, elas são as que vão trabalhar nesse projeto? Como que vocês identificam isso? Eu acho que tem a questão da sua formação, né? Então, todo mundo que trabalha no laboratório como pesquisador fez mestrado e doutorado. Então, você já se aprofundou muito numa área. Então, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na área de banco de dados, mas eu não sou DBA. Eu sempre trabalhei com mineração de grande volume de dados. O pessoal até brincava comigo na faculdade, me chamava que eu lotava HD, que na verdade eu estava criando um vírus para encher o HD, porque eu sempre estava precisando de mais espaço no computador. Naquela época ainda não era naquela época, né? Tô te chamando de velha. Eu não sou velho, não. Quando você começou a entrar nessa área de análise de dados, não tinha a proporção que é hoje, né? Não tinha. Eu sempre brinco que o Big Data de hoje é o Small Data de amanhã. Então, amanhã o volume de dados vai ser sempre maior, porque isso sempre está crescendo de uma maneira exponencial. A gente vê pelos nossos celulares. Muitas vezes a gente precisa trocar de celular, não porque o modelo tá antigo, mas sim porque não cabe mais nada nele. Ou você tem que pagar a cloud para poder... Exato, para você pôr seus dados, porque você não tem mais como armazenar. No laboratório, na verdade, a gente tem 4 grandes grupos. A gente tem o grupo de recursos naturais, que tem pessoas de diversas áreas da computação, mas que tem como problema principal para resolver mineração de dados, trabalhar com dados provenientes de óleo e gás, né, empresas de petróleo. A segunda é de mineração de ouro mesmo, né, então com uma empresa canadense de mineração de ouro. Tá. E também agricultura. Então, o grupo de recursos naturais, eles têm pessoas de diversas áreas que estão preocupadas em resolver problemas dessa área. Tá. Tem um outro grupo, que é o de indústria e serviços, que ele trabalha muito com a questão de nanotecnologia. Temos um grupo focado em inteligência conversacionais, então para trabalhar aí a segunda geração de bots. Então imagina que agora você vai ter um WhatsApp cheio de bots. Olha, a Ana Paula vai ser a rainha do bot, hein? Que a gente entrevistou o Gama, que é o rei do bot. Você tá falando que é uma segunda geração. Mas não é o grupo que eu trabalho. Eu trabalhava nesse grupo, mas como o meu interesse é mais a questão de dados mesmo, né? Então eles estão trabalhando mais a questão, tipo, com o usuário, como que você coordena esses bots. Porque você precisa ter uma certa coordenação, porque se todos os bots começarem a falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Né? Então eles têm que aprender aquela etiqueta de quando cada um fala, né? Apesar de que no mundo real, no WhatsApp, nem sempre é assim. E tem o grupo que eu trabalho, que é o grupo de computação, de Visual Analytics, Insights, que está interessado no trabalho com imagens e o que a gente chama de dados multimodais, ou seja, agora eu não quero olhar só para imagem, olhar só para texto, olhar só para número, eu quero combinar tudo isso. E como que é isso? Porque tudo isso que você tá falando, você tá dando uma pincelada, né? A hora que você for entrar mesmo no detalhe, é muita coisa. Como que vocês fazem pra levar isso pro cliente, ou de repente numa apresentação, como que você... Poxa, o cliente puxa, maravilhoso o trabalho que vocês fazem, mas como é que eu trago isso pro meu dia a dia? Como que vocês mostram pro cliente que, poxa, isso tem valor, o dado dele tem valor? Como que vocês fazem essa transição pro real mesmo, pra aterrissar isso? Essa transição, assim, nem sempre é fácil, porque o que a gente vende não é um produto de prateleira. Então, eu não quero comprar uma instância do Watson, ou do NLU, ou de qualquer outro software. Eu tô querendo algo diferente. Então, o que a gente vai entregar é algo que a gente vai desenvolver junto com o cliente.
Legal. Então a gente vai vender um projeto de pesquisa. Claro que a gente tem outras maneiras de trabalhar. Então eu mesmo trabalho com projetos, às vezes, com o pessoal de GBS, para ajudar o time de Analytics, né? Então, se você precisa de um Analytics mais avançado, eu posso trabalhar como parte do projeto para ajudar a guiar eles como resolver aquele problema. Isso geralmente demora quanto tempo, um processo desse, para algo que é novo, por exemplo? Você pode ter projetos menores, né? Então, a gente já fez, por exemplo, provas de conceitos de 3 meses, ou começa um projeto piloto de 6 meses, mas sempre pensando em algo maior, né? Porque é pesquisa, então você leva um tempo, né? Para você elaborar, para você ver, entender o problema, né? Então a gente é sempre muito preocupado em ter esse tempo inicial para entender o problema do cliente e ver como a gente pode resolver da melhor maneira possível. Né? Que legal. E você falou muito de inovação, né? De ser algo fora da caixa, algo que não existe ainda. Como que é para vocês, e aí especificamente para você hoje que trabalha com isso, quando você recebe essa missão, poxa, eu tenho que criar algo novo, como que é o seu fora da caixa? O que você faz para buscar esses insights? Muitas vezes a gente se reúne com pessoas de diversas áreas, né? Então, às vezes a gente faz o que a gente chama de sessões de brainstorm, para tentar... E aí todo mundo taca suas ideias, joga suas ideias mais malucas. Inicialmente, a gente faz muito isso com patente, né? Porque a questão de patente, você não necessariamente precisa implementar aquilo lá. Você tem que mostrar que é viável, mas você não precisa criar um protótipo daquilo. E quando é questão de pesquisa, aí é um pouco mais objetivo, né? Então, muitas vezes a gente tem que estudar muito, tem que ler muito artigo científico, ir para conferências da área, né? Então, tá sempre se atualizando para você saber o que está acontecendo, o que tem de mais novo e trazer aquilo lá. Para quem é da área de pesquisa, tem alguma dica que você possa dar de repente, fontes que você vai buscar? Como que você faz para fazer gerar essas pesquisas, gerar esses insights para você? Poxa, agora eu vou desenvolver a minha. Tem alguma coisa assim, alguma dica? Tem lugares onde, né, por exemplo, a ACM, que é uma associação de computação, né, ou mesmo a I3E, e a Springer, né, que são as 3 principais associações, né, que você consegue achar artigos científicos da área. E recentemente, né, eu comecei a postar no meu LinkedIn algumas matérias dando, olha, então se você quer entender, por exemplo, de redes complexas, são esses os 5 artigos primeiros que você deve ler para começar a entender da área. E tô terminando de escrever também, talvez quando o vídeo esteja no ar, um post também sobre ciência de dados, então um artigo de quando a área foi criada, que muitas vezes as pessoas esquecem e acabam ficando muito focadas só na técnica, no deep learning, e não necessariamente uma determinada técnica vai resolver todos os problemas. Você tem que pensar por mais clichê que seja, fora da caixa. Ana, dá uma dica para quem está começando ou quer se especializar mais nessa área de ciência de dados. O que tem que fazer? A minha dica é você ter, a primeira coisa, um olhar bem amplo, assim, tentar entender de todos os processos. Desde quando você captura o dado, até quando você seleciona, trabalha esse dado, né, limpa, amostra, porque às vezes é muito, muito grande o conjunto de dados que você vai trabalhar, então demoraria muito tempo. Mesmo que você não entre em profundidade, eu recomendo a pessoa entender o processo de mineração de dados, ou processo de KDD, que a gente chama, e olhar para cada uma dessas caixinhas, né? Desde o começo, desde o armazenamento, até a entrega dos resultados, visualização. Você tem muito contato com não só os clientes que você atende, enfim, tem projetos, quanto universidades, que você também tem bastante relacionamento. O que você acha que essas instituições hoje enxergam de valor na área de ciência de dados? Acho que nos últimos anos, grandes instituições criaram centros de análise de dados, como o Itaú, por exemplo, que tem um centro grande de Big Data. As empresas estão investindo. O Bradesco, por exemplo, né, que tem o BIA, tem toda uma área. Tem muitas startups crescendo também.
Então eu acho hoje que estão melhor preparados, já se tem um valor desse dado, né? Já muito foi falado que dado é poder. Então as empresas, assim, elas estão melhorando, mas ainda eu acho que elas estão no começo do caminho, assim, ainda tem uma longa jornada, porque você tem a questão de poder computacional, que antes você também não tinha um poder computacional tão grande para processar um volume grande de dados, você não tinha acesso a técnicas tão eficiente, então hoje com o poder computacional, muitas das técnicas que não eram escaláveis hoje são. Então você tem diversos fatores que ajudam com que isso tenha agora uma maior visibilidade e faça sentido. Então você vê que ainda ainda tem muita coisa a se percorrer, e a tecnologia muda. Então, por exemplo, agora a gente tem blockchain. E como é que a gente faz analytics em blockchain? Quais são as técnicas? Como que a gente acessa esses dados? Você comentou de mineração, né? E a parte de blockchain também tem mineração. Qual que é a diferença? Ou é a mesma coisa? Na verdade, assim, quando a gente fala mineração de dados, é um termo já cunhado, antigo, da área. Quando se fala da mineração de Bitcoin, é uma outra coisa. Né? Então, é você fazer um outro tipo de processo. Quando eu falo de analytics em blockchain, é você analisar, você tirar insights, você tirar valor, né? Você fazer predições usando os dados que estão nessa cadeia, né? Nesse ledger. Então, a IBM lançou uma notícia que na África eles fizeram uma cadeia de blockchain, porque eles têm muitos microprodutores. E eles trabalham muito com a questão do fiado. Então, pegar fiado e como que dá crédito. Então, um empresta para o outro, né? Que era aquele antigo caderninho. E eles criaram uma rede de blockchain. Então, a IBM fez essa rede pegando esses pequenos, né, e médios produtores. E aí também você tem uma questão de fazer um analytics em cima disso para prever quanto que você vai ter que dar de crédito para aquela pessoa. Então, você vai ter todo o histórico de consumo, ou de acesso, tudo que aconteceu naquele ledger. E aí você pode analisar e fazer tendências, fazer predições, sugerir diversas coisas. Até eu falei numa última palestra que se a pessoa quer ser um cientista de dados, blockchain é uma outra tecnologia que ela tem que conhecer. Fora isso, o que as pessoas que querem começar a entrar mais nesse universo, né? Poxa, hoje o dado é valorizado, mas e daqui para frente, como que isso vai ser? Eu acho que vai ser valorizado ainda mais, principalmente com a questão do blockchain. Você vai poder, o usuário, né, vai poder monetizar a sua informação. Porque no blockchain, então imagina que você tem a sua seguradora de saúde, hospitais, tudo na questão do blockchain. Né? Você tem o dado, aquele dado é seu. Então, os exames que eu fiz, tudo que eu fiz, você também tem posse nesses dados. E você vai poder vender seus dados, você vai poder negociar seus dados. Hoje a gente dá o nosso dado muito em troca de serviço. Então, eu deixo você, porque eu vou ter uma conta de e-mail, porque eu vou ter acesso à rede social. Isso vai ser importante e você vai poder negociar. Então, você vai ter todo um mercado de monetização em cima do dado. Né? Porque eu vou ter uma questão de rastreabilidade. Então, o produtor vai saber do dado dele, as empresas vão saber e principalmente as pessoas vão ter isso. Então, vai ter os famosos wallets, né? Os personal wallets. Você vai ter, do mesmo jeito que no Bitcoin você tem os seus wallets de criptomoedas, você vai ter os seus dados, né? Que estão no blockchain, desses smart homes. Mas ainda, principalmente para nós no Brasil, isso não é uma realidade. Não. Né, de você controlar. Desde que eu entro na faculdade, eu escuto dizer da casa ubíqua, né? Onde você vai falar. E só agora está começando. Quer dizer, você vai ter dados desses sensores. Você vai ter seus dados de consumo, quanto você consumiu de energia elétrica, que horas você estava em casa, que horas você não estava. Você vai ter questão mais eficiente. Ou seja, a gente só está aumentando. Né? Então, antes a gente não tinha celular. Agora a gente tem celular e coleta um monte de foto. Agora tem os relógios, que está coletando informações também do seu corpo, né? Batimento, se você está correndo, se você... Então, a gente só... A integração de tudo, né? Então você só aumenta, né, essa questão de dados, né? De como armazenar isso. A questão é como você integra tudo isso e como você tira proveito dessa informação, né? Ana, é muito legal a área que você atua. Acho que é um
Hoje é uma das áreas mais vistas, né, assim, para quem está começando a estudar agora ou para quem já está na área de TI e quer cada vez mais aprofundar no assunto. Acho que tem, assim, um universo, né, de coisas para fazer, estudar. Que eu gosto de brincar, né, que eu gosto de falar, é que tem estudos que mostram, né, então ciência de dados é a questão de times, né, de times multidisciplinares. E tem estudos, tem até um professor do MIT que fala que para um time ser bom, ele tem que ter mulher no meio. Então eu acho que é uma área, principalmente para as meninas, né, para as mulheres, tem tudo para ter a participação feminina, né? Então esse olhar no dado, esse olhar geral, né, essa cabeça aberta, e é um lugar onde vai se ter necessitar de bastante mão de obra. Então, não vai ter espaço, né, principalmente por ser uma profissão nova, para se ter machismo e dizer que não é lugar de mulher. Não, ciência de dados é lugar de mulher, sim. Que bacana. Muito legal a conversa com você. Acho que o que você comentou mesmo de cada vez mais ter mulheres em tecnologia, isso é fato, a gente realmente precisa. Bom, se vocês gostaram do bate-papo com a Ana, quer saber mais sobre dados, tem curiosidade, ela tá cheia de material novo aí, saindo na internet, LinkedIn, enfim, a gente vai divulgar. E mesmo se as pessoas derem um Google no meu nome, vão ter acesso às publicações. Aí, ó, hashtag fica a dica. E é só me procurar, me mandar um e-mail, tô sempre à disposição. Ah, que legal. Bom, é isso. Então, cola na Ana, porque ela é fera na área de ciência de dados. E é isso, Ana. Brigadão pela conversa. Obrigada ao The Thinkers pelo convite. Olha, tá vendo? Estamos ficando chique, hein? É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!